Boa Boa noite, tarde, pessoal. amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E a noite de hoje, que é a noite das quintas-feiras, nós estudamos essa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7, itens 3 e 4. Aquele que se eleva será rebaixado. Capítulo 7 tem por título Os Pobres de Espírito. Item 3 e 4, que o nosso irmão Alberto Oliveira vai fazer o estudo, tem por título Aquele que se eleva será rebaixado. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo do Evangelho, a nossa palestra, né, que será realizada pelo nosso irmão Roberto, nós vamos ler uma pequena página desse livrinho aqui, ó, Novas Mensagens. A mensagem do dia. O espírito é Sheila, o médium é Cleiton Levi. E a mensagem de hoje é do capítulo 3, Fatalidade. Diz assim: trazes a alma ferida e pede socorro. Corações em que depositas todas as esperanças de felicidade contrariaram as expectativas e deixaram-se levar pelo desequilíbrio. Ainda assim, não duvides do amparo divino. No mundo, quase sempre, as quedas constituem lições para o espírito imortal. Sem que te deixes abalar, segue fazendo o melhor ao teu alcance. Tua presença ao lado dos corações em desequilíbrio pode ser luz em meio às sombras. Ora e trabalha. Por mais escura seja a noite, sempre haverá a fatalidade de um novo amanhecer. Então, nesse momento, né, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, ao Pai Criador, aos Espíritos amigos, rogar a proteção, pedir que o Senhor equilibre nossas energias, né? Fortaleça a nossa saúde, nos dê ombros fortes para prosseguirmos a nossa caminhada, cada um carregando a sua cruz. E que nós possamos, Senhor, nos tornarmos, através do nosso esforço, do trabalho de melhora pessoal, bons trabalhadores de tua seara. Te rogamos também que abençoe o nosso irmão Alberto, a sua família, seus amigos, seu lar, seu trabalho doutrinário, que esse nosso amigo possa, Senhor, iluminado e digno da tua misericórdia, nos auxiliar a compreender melhor os ensinamentos dessa doutrina abençoada, desse evangelho, para que nós possamos, Senhor, juntos caminhar em direção ao Pai, nosso Criador. E assim, envolvidos por essas bênçãos, nós também queremos te pedir, ó Pai, por aqueles que sofrem, e sabemos que são muitos, aqueles que não te conhecem, ou que te conhecem, mas ignoram, recusam os seus ensinamentos, sua bênção, que por isso terão ainda que sofrer, terão ainda que passar por momentos difíceis, porque quando nos afastamos do Senhor, nós sofremos. Assim sendo, nesse momento, queremos te pedir, Pai, que nos envolva com a tua misericórdia, com a tua compaixão e nos permita dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Meu irmão Alberto, muito bom, obrigado por você ter aceito o nosso convite de estar conosco essa noite de quinta-feira para estudar juntos o Evangelho do Senhor. Você pode fazer suas reflexões até 7h20. Se precisar de mais 5 minutinhos, tá? Fique à vontade. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Obrigado, muito obrigado. Uma boa noite para todos nós e agradeço muito esse convite. A gente sempre diz, né, quando apresenta um tema, a gente acaba sendo bem o grande beneficiado, né? Porque a gente se aprofunda no tema e acaba adquirindo
conhecimentos que a gente ainda não tinha adquirido, descobrindo coisas novas. Então, eu agradeço muito à Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis por essa oportunidade. Então, eu vou compartilhar para nós iniciarmos o nosso, a nossa reunião. Então, como hoje, então, nós estamos nesse encontro aqui, nesse espaço, né, de palestra pública, em que não estamos sozinhos, estamos nós encarnados e os desencarnados, óbvios, junto de nós. Então, que a gente possa hoje ter um momento de reflexão, um momento em que a gente possa sair desse nosso encontro com algo mais. Como então nossa companheira Rose comentou, o nosso tema de hoje é aquele que se eleva será rebaixado. É um tema que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos fazer o estudo do item 3 e 4. E antes de iniciarmos, vamos fazer algumas considerações, porque as bem-aventuranças sintetiza as leis morais que regem a humanidade. Então, nós vamos inicialmente fazer algumas reflexões sobre aspectos morais, que é tão necessário para todos nós, que é o que todos nós, em todos os nossos estudos, nossos encontros, reuniões, buscamos, né? Edificar o reino dos céus em nosso íntimo é através da vivência das leis morais de Deus, as leis divinas. Então, nós vamos fazer uma reflexãozinha inicial antes de propriamente entrar no nosso estudo. No livro Estudos Aprofundados da Doutrina Espírita, uma publicação da Federação Espírita Brasileira, está o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. É o que a gente chama de ciência do espírito. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, das nossas relações com os espíritos, em que o espiritismo nos trouxe todas essas informações desta relação com o mundo do invisível, nós temos um aspecto moral que interfere muito nessa relação. E nós vamos fazer agora algumas reflexões. Por exemplo, na mediunidade, a atitude do médium, a atitude moral do médium, irá interferir no resultado do trabalho mediúnico. O médium irá se sintonizar com espíritos inferiores ou superiores de acordo com a sua atitude moral. Por exemplo, um médium tem um trabalho voltado para a mediunidade com Jesus, em que busca a caridade de socorro aos nossos irmãos necessitados na mesa mediúnica e em outras situações. Esse médium ele vai se sintonizar com espíritos elevados, superiores. Agora, por exemplo, no nosso dia a dia, a gente vê nos postes, né, colado, devolvo fulano, ciclano em 2 dias, 3 dias. É uma mediunidade leviana, uma mediunidade com baixa moral, porque o objetivo é leviano, com busca do dinheiro, do lucro, com a mediunidade.
qual é os espíritos que irão se sintonizar com esse médium? Serão os espíritos inferiores. Então, a atitude moral, ela interfere nessa nossa relação com os espíritos, principalmente no aspecto mediúnico. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, essa grande fonte nossa, nós temos no capítulo 26, item 8, esse capítulo 26 é: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Está lá escrito: a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, a gente observa que para se granjear, né, a benevolência dos bons espíritos, precisa-se de uma atitude moral correta, um caminho moral correto. E ele aí cita como a humildade, que é o tema que a gente vai abordar hoje no estudo nosso, o devotamento, a abnegação, o mais desinteresse moral e material. Além do aspecto mediúnico, nós estamos também no aspecto da obsessão. A obsessão se dá por uma imperfeição moral. Quando a gente comenta, né, dei brecha, uma brecha moral permitiu o espírito inferior se aproximar e me influenciar. Então, você vê que a atitude moral de todos nós interfere nessa relação com os espíritos. E na Gênesis, capítulo 14, item 46, Kardec nos diz: a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Então, você vê que a nossa doutrina nos esclarece sobre esse aspecto da nossa relação com os espíritos. E a moral é a chave desse caminho, dessa boa relação. Porque se tivermos uma moral elevada, se buscarmos valores morais elevados, teremos a sintonia com espíritos de luz, espíritos benevolentes, benfeitores, bem intencionados. Dando continuidade ao nosso momento de estudo, nós vamos para o slide seguinte. Deixa eu afastar aqui o. A essas relações, as relações, né, de todos nós com os espíritos, que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse, do que Jesus, o Cristo disse, permaneceu de difícil compreensão ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. As religiões tradicionais, né, sempre trouxeram a mensagem de Jesus. Mas muitas das vezes, como Paulo diz, né, a letra mata e o espírito vivifica. Muitas das vezes, a mensagem foi interpretada na letra e não no espírito, no sentido oculto, profundo. E as nossas relações com os espíritos, né, que a doutrina nos oferece, permite a gente ter um olhar mais aprofundado. Por isso que a doutrina é a chave que nos auxilia na explicação das palavras, dos ensinamentos, dos exemplos de Jesus. Então, a doutrina é a chave que vai nos permitir ter um olhar diferente dessa nossa relação com os espíritos. Haja visto que Jesus tinha o domínio pleno do conhecimento dessa relação com os espíritos, no momento que ele dizia para aqueles que eram curados: vai e não peques mais, ou seja, vai e tenha uma boa moral. Como também ele afastou demônios de irmãos obsidiados, né? Então, ele tinha o conhecimento do aspecto profundo espiritual.
E a doutrina veio, então, trazer essa chave de compreensão mais aprofundada dos ensinamentos de Jesus. Em vários espaços da atividade espírita séria, já se ouve que a hora atual é da vivência do Evangelho. Por isso estamos aqui reunidos, buscando o aprofundamento dos ensinamentos de Jesus. Por isso que muitos estudos nas casas espíritas se voltam para os ensinamentos do Evangelho, que é o caminho. Por quê? Não mais essa atividade espírita séria voltada para o Evangelho, não mais como uma norma religiosa, que sempre vigorou nas religiões tradicionais, superada e fanatizante, mas como cartilha da vida. Então, hoje, a gente olha o Evangelho como uma cartilha da vida, como o que nos vai conduzir ao caminho do entendimento pleno da vida. Na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz: esta obra, no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, o Evangelho é a aplicação nas diferentes circunstâncias da vida. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento evangélico para nortear o nosso proceder, para que o nosso proceder seja de acordo com as leis de Deus, ou seja, de acordo com os ensinamentos de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, novamente, capítulo 17, Sede Perfeito, item 7, é-nos dito, no item 7, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para os outros. O dever é a lei da vida. Então, nesta cartilha, que é o Evangelho, nós vamos estudar as leis da vida e o dever moral, porque o dever moral faz parte da existência humana. Nós necessitamos de ter o dever moral bem realizado, porque o dever moral é a lei da vida. A lei de Deus é que rege as nossas vidas. Então, precisamos estar sintonizados com a vontade do Pai no momento em que seguimos, temos o nosso agir e o nosso proceder de acordo com as suas leis. Por meio das bem-aventuranças, Jesus sintetiza as leis morais que regem a humanidade. E aí, no caso, nós vamos observar que no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, na questão 617, que foi a questão estudada no estudo do Livro dos Espíritos de segunda-feira do Cefa, nós vamos, então, ver aspectos dessa questão 617 novamente. Por quê? Como está no slide, por meio das bem-aventuranças, Jesus sintetiza as leis morais que regem a vida. E as leis morais que regem a nossa vida está nas bem-aventuranças. No Livro dos Espíritos, questão 617, é dito, é perguntado aos espíritos, as leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, o que está no âmbito de uma lei divina? Os espíritos respondem, concerne a alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? Kardec continua perguntando. Os espíritos respondem, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda a prática
e pratica as da alma. Então, dentro das leis divinas, temos as leis físicas e as leis morais. O sábio, o cientista, ele se volta para o estudo das leis físicas. Temos como exemplo a gravidade, a lei de atração, uma série de leis que regem o mundo físico. O homem de bem, ele busca se aprofundar nas leis morais. E na nota de Kardec, ele diz assim: entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, a ciência se volta para as leis divinas físicas. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, as leis morais estabelecem, né, a nossa relação conosco mesmo, na busca interior de nós mesmos, de buscar esse reto pensar, um reto sentir, um reto agir. E estabelece a nossa relação com Deus, porque quando nos voltamos a Deus buscando o caminho da verdade, através dos ensinamentos de Jesus, estamos buscando essa sintonia com as suas leis. Então, nós desenvolvemos a asa do conhecimento e a asa da moral. A asa do conhecimento nos permite ampliarmos o entendimento das leis divinas. A asa da moral é a vivência dessas leis divinas. Então, que a gente possa desenvolver as duas asas, se aprofundar no conhecimento cada vez maior das leis de Deus, ensinadas por Jesus, que as leis de Deus nada mais são do que a verdade que tanto nós comentamos. Então, a gente precisa conhecer, ampliar, e precisa, então, também colocar em nosso imo, em nosso íntimo, na nossa vivência, para que a gente possa, então, exercitar, vivenciar essas leis. E aí estaremos desenvolvendo a asa da moral. Então, nós, com nossos esforços, estamos aqui reunidos com esse propósito, e quando nos reunimos em vários estudos de várias casas, sempre o nosso objetivo é esse, o nosso aperfeiçoamento moral. Agora, propriamente, já vamos fazendo uma introdução ao nosso estudo do item 3 e 4 do capítulo que nós vamos estudar, que é as bem-aventuranças, os bem-aventurados, os pobres de espírito. Então, no Sermão do Monte, Cláudio Fajardo nos diz: o pobre de espírito, destacado pelo Rabi da Galileia, é o humilde. Então, a humildade diz respeito ao pobre de espírito. Nos nossos estudos no Cefa, adotamos também, né, pobres pelo espírito, como em todas as bibliografias, né, consultadas. Nós temos o pobre de espírito, eu segui o texto das bibliografias consultadas. Mas nós sabemos que nos nossos estudos nós temos um entendimento que é pobre pelo espírito. E esse pobre pelo espírito é aquele que tem já a busca ou a vivência da humildade. A humildade é uma das bases da doutrina de Jesus, tanto que, para demonstrá-la, entre muitas outras atitudes, ele próprio lavou os pés de seus discípulos. Está na vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. A humildade, Jesus sempre exercitou. Dentro das bases da doutrina de Jesus é amar. E outra base da doutrina de Jesus, ser humilde. Por isso, nosso tema,
aquele que se eleva será rebaixado. E ele nos alerta em muitas passagens sobre o perigo de querermos ser superiores. Nós sabemos, né, que nós podemos exercitar a humildade de várias formas. Com o nosso irmão, sermos humildes com nossos irmãos, nos colocarmos em igualdade com nossos irmãos, podemos nos relacionar de forma humilde em relação ao nosso conhecimento, não sermos orgulhosos do nosso conhecimento, ou seja, utilizando o nosso conhecimento para ser uma ferramenta de ser útil ao nosso próximo, para que a gente possa, com o conhecimento adquirido, podemos levar ao nosso próximo maiores informações e melhores exemplos. Então, a humildade ela se manifesta de várias formas. E no livro Sermão do Monte, Cláudio Fajardo nos diz: pobre de espírito, a que se refere Jesus, é o que tem consciência da sua pequenez em relação à grandeza do universo. O humilde, ele sabe que ele é pequeno diante do ser absoluto que é Deus. Nós não nos colocamos acima de Deus, e muito menos acima dos nossos irmãos, porque são filhos do mesmo Pai como nós. Diante da sabedoria divina, reconhece que nada sabe, ou sabe muito pouco, porque o verdadeiro sábio, ele não divulga não alardeia, não faz propaganda do seu conhecimento. Ele sabe que conhece e exerce aquele conhecimento em prol dele mesmo e dos outros. Não precisa de termos uma atitude orgulhosa em relação àquilo que sabemos. E isso é exercício da humildade. Isso é ser pobre de espírito. Sobre esse aspecto, podemos dizer que o grande filósofo grego, Sócrates, era um pobre de espírito, já que ele próprio afirmava: só sei que nada sei. Olha, esse exemplo de Sócrates é para a gente refletir. Sócrates, um grande filósofo, o pai da filosofia, aquele que trouxe as maiores reflexões para o mundo do Ocidente. E ele dizia: só sei que nada sei, porque ele conhecia a sua pequenez, ele sabia o seu limite. Por mais que ele tivesse mais conhecimento do que os outros da época dele, ele não se vangloriava disso, ele não se orgulhava disso, porque ele tinha a precisa ideia do que é ser pobre de espírito. Ele sabia que o que ele sabia era limitado diante da verdade absoluta de Deus. Pobres de espírito são aqueles que têm humildade intelectual, isto é, aqueles que, mesmo tendo conhecimento, não ficam orgulhosos disso. E a gente já comentou, né, como no caso do exemplo de Sócrates, e o que trouxe também Carlos Fajado, que aqui o humilde ele não propala, ele não divulga, ele não quer se tornar conhecido pelo seu conhecimento, porque ele não tem orgulho disso. Ele quer usar o seu conhecimento em prol dele mesmo e do próximo. Então, o pobre de espírito, ele é humilde intelectualmente. Ele não busca, com o seu conhecimento, se tornar superior aos outros. Ser pobre de espírito é pressupor que, por mais conhecimento que se possa adquirir, nosso espírito ainda é pobre, ainda tem muito que aprender. Então, essa reflexão da vivência do Evangelho segundo o Espiritismo é preciso a gente fazer. Por mais que se adquira conhecimento, graças a Deus, quanto mais conhecimento nosso espírito amplia o entendimento do caminho, é necessário para todo mundo, para todos nós, esse conhecimento, mas
os- mas nós somos ainda pobres, porque ainda tenho muito que aprender. O conhecimento pleno, o do absoluto, é infinito. E Jesus, no seu patamar evolutivo, ele tem um conhecimento muito mais amplo do que nós e continua estudando. E tenho certeza que Jesus, como exemplificou quando aqui encarnado, ele tem a humildade que diante do Pai ele é pequeno. Então, se Jesus, diante do Pai, se considera pequeno, imagina nós que estamos na infância espiritual. Então, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente tem que ter esse entendimento de que nada é maior do que ter o conhecimento com humildade. Aí agora nós vamos iniciar propriamente o estudo do item 3, que é o estudo proposto pela noite de hoje. E aí, no Evangelho, capítulo 7, de Bem-aventurança os pobres de espírito, no item 3, está dito: naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E a gente faz essa reflexão: quem é o maior no reino dos céus? Cláudio Farjado nos traz uma reflexão sobre isso. O conceito de céu dado pela doutrina espírita é bem diferente do que for até então pelas religiões tradicionais, dado pelas outras religiões. Céu não é uma região física, mas um estado de espírito que, que este se encontra, o espírito se encontra nesse estado de espírito, ou seja, em afinidade com as leis divinas. Então, ser o conceito de céu para nós, que estamos voltados para os estudos da doutrina, é buscar conquistar esse estado de espírito em que estejamos afinizados com as leis divinas. Porque o céu está em nosso íntimo. O céu não está em lugar físico nenhum. O céu está no que nós construímos dentro de nós, com os nossos bons pensamentos, com os nossos bons sentimentos e, óbvio, como resultado, um bom agir. Então, quando a gente constrói dentro de nós essa afinidade com as leis divinas, a gente passa a ter um estado de espírito que podemos dizer: estou num estado de espírito que me encontro no céu. Este reino dos céus você vai construindo paulatinamente, passo a passo, com perseverança. Por isso os nossos estudos, os nossos encontros, as nossas reuniões. Para cada momento, podemos ir adquirindo um tijolinho nessa obra interna nossa, de construir esse estado de espírito, de estar afinizado com as leis divinas. Em Lucas, ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, lá os fariseus, né, queriam ter a sua aparência exterior, mostrar a sua fidelidade a Deus de forma exterior, mas a nossa fidelidade a Deus é interior. E aí Lucas diz: nem dirão, ei-lo aqui ou ali, como diz Fajardo, que não existe espaço físico. O reino de Deus não está em lugar nenhum, está dentro de nós, está no universo, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é aquele caminho que a gente constrói da luz interior. Deixa eu botar aqui. De forma que essa passagem de Lucas, que é um ensinamento de Jesus, é muito importante para a gente confirmar quem é o maior no reino dos céus, como fizeram os discípulos, perguntaram os discípulos a Jesus. Ora, o maior no reino dos céus é aquele que busca edificar o reino dos céus no seu íntimo, que busca edificar o reino de Deus em seu interior.
Continuando no item 3, Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. E aí nós temos aqui uma reflexão do roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: por que é necessário tornar-se igual a uma criança para entrar no reino dos céus? Porque Jesus, como grande pedagogo, como grande educador, ele sempre exemplificava, de alguma maneira, os seus ensinamentos. E nessa passagem, ele utiliza a criança para atingir o objetivo de explicar o que ele queria a respeito do reino dos céus. Então, no roteiro sistematizado, diz assim: porque a criança simboliza a simplicidade e a pureza do coração, não tendo pretensões de superioridade, assemelhando-nos a ela, alcançaremos o reino do céu. Então, que sejamos igual às crianças, na pureza das crianças, como diz, né, o poeta Gonzaguinha, na pureza das crianças, na simplicidade do coração das crianças, que possamos, então, nos espelhar nas crianças para chegarmos a alcançarmos o reino dos céus em nosso íntimo. Continuando no item 3. Aquele, portanto, que se humilhar, diz Jesus, e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, Jesus nos traz um ensinamento muito grande nisso aí. Primeiro que ele, quando diz aquele que recebe meu nome, uma criança, ele não estava se referindo só à criança, mas um humilde. Quando a gente recebe um humilde de igual para igual, de coração, é Jesus que nós estamos recebendo. Quando a gente se relaciona com uma pessoa carente, materialmente, mas às vezes rica moralmente, ou até mesmo uma pessoa que ainda não atingiu um grau de entendimento do caminho, ela ainda é pequena no seu conhecimento, mas quando a gente recebe essa pessoa de coração, se relaciona com essa pessoa de coração, nós estamos recebendo Jesus. E aí nós estamos desenvolvendo, como as crianças, o reino dos céus em nosso íntimo. No roteiro sistematizado, está assim: o que significa receber uma criança como Jesus o fez? É a valorização da humildade e o cultivo da simplicidade. A criança é um modelo que Jesus nos apresenta para conquistar as virtudes tão necessárias à nossa elevação espiritual. Então, Jesus, com sua sabedoria, educador por excelência, o mestre, o pedagogo, o médico das almas, ele deu como exemplo as crianças, como modelo para a gente buscar a virtude tão necessária para a nossa elevação espiritual. E a gente vai conquistar essa elevação espiritual através da humildade e cultivo da simplicidade que é presente na criança. Continuando agora já no nosso texto 3 e 4. Agora nós vamos entrar no texto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o objetivo do nosso estudo. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela. Deixa eu tirar aqui o. Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda.
E Jesus, com sua sabedoria, responde: Não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos, né? Com com ímpeto de querer crescer e dizer: Não, podemos sim, mestre, podemos. Mas Jesus sabia, né, da condição dos seus apóstolos. Jesus lhes replicou: É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou conceder. Isso será aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E aí, aqui, no estudo sistematizado, é feita a pergunta: por que Jesus não atendeu o pedido daquela mãe, que fez um pedido a Jesus, aos seus dois filhos, com tanto amor, com com tanto carinho pelos seus filhos? E a resposta é: porque seus filhos, embora decididos a enfrentar os dissabores da evolução consciente, tinham muitos débitos ainda a resgatar. E a nossa salvação não acontece por milagre ou concessão de privilégios, e sim por merecimento. Então, Jesus sabia que aqueles seus apóstolos eram bem intencionados, queriam crescer espiritualmente, mas ainda tinha muito a espiar, ainda tinha que buscar o caminho da salvação, porque nada acontece por milagre ou concessão de privilégio, mas sim com esforço, com merecimento, com perseverança, com vontade firme de buscar a superação dos nossos obstáculos íntimos, das nossas mazelas morais. Então, Jesus disse que não podia dar condições de atender a mãe, por quê? Porque o pai é que decide quem está preparado ou não para essa condição de sentar à direita ou à esquerda dele. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Continuando no item 4, ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Eu acho que filho de Zebedeu era João e Tiago, se eu não estou enganado. É isso? Já estou vendo as sinalizações de Denise. É isso. Então, os dois filhos de Zebedeu eram João e Tiago. Então, ouvindo isso de João e Tiago, os apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse, chamando os 10 apóstolos, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Então, Jesus dá um alerta aos apóstolos. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Que lindo, hein? Que passagem bonita! Quanto ensinamento de Jesus! E aí, no roteiro sistematizado, temos a seguinte pergunta: que lição Jesus nos ensina nessa passagem? De humildade, pois só nos despojando de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos é que conseguiremos ser o maior no reino dos céus. Então, nós temos uma tarefa pela frente: vencer as nossas mazelas morais, as nossas imperfeições. Sabemos que estamos no momento de construirmos um homem novo, ou seja, o homem novo com novos valores, com novos princípios, é o objetivo nosso nesse momento, construir esse homem novo. Mas o homem velho está dentro de nós. A nossa sombra, tudo que fizemos em outras vidas, em outras reencarnações, estão registradas dentro de nós. Então, esse homem novo
tem que se relacionar com o homem velho de forma amigável. Eu não posso negar o que eu fui. O que eu fui permitiu eu estar aqui hoje, mas hoje eu estou buscando construir um homem novo. Como diz a companheira, o momento atual é a última, é a melhor versão de nós como espírito, não é isso? Então, nós estamos construindo esse homem novo. O homem velho está lá, mas eu não vou dar as costas para aquilo que eu sou com as minhas imperfeições. O que eu vou buscar é conhecer as minhas imperfeições. Por isso, o autodescobrimento, o autoconhecimento, para, ao nos conhecermos, sabermos aonde precisamos estar atentos, vigilantes e buscarmos esse caminho de edificação do reino dos céus em nosso íntimo. No livro Refúgio pelo Espírito Emmanuel, nós temos o texto Humildade do Coração. E nesse texto, muito propício para o que a gente está estudando, Emmanuel, sempre com a sua sabedoria, ele nos vem falar dos, já vem abrindo bem-aventurados os pobres de espírito, proclamou Jesus. Então, a gente já vai percebendo que esse texto no livro Refúgio, esse texto de Emmanuel, é uma abordagem sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito. Então, Emmanuel nos diz, deixa eu afastar aqui um instantinho. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade do coração. Jesus não se voltou sobre aquilo que foi construído pelo homem, pela sua cultura, pelos seus hábitos. Ele nos conclama a humildade do coração. O mestre recordava-nos, no capítulo das bem-aventuranças, que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida. E onde está a luz da vida? Nas leis de Deus, nos ensinamentos de Jesus, para que a sabedoria, olha a asa do conhecimento, e o amor, a asa da moral, encontre seguro aconchego em nossa alma. Então, nessa frase, Emmanuel nos conclama a vivenciarmos as leis de Deus, porque é a luz da vida. Vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, que é onde nos vão conduzir à verdade. Porque Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós temos que, através dessa busca do conhecimento, da verdade, né, das leis de Deus e da vivência dessas leis de Deus através do amor, nós então vamos desenvolver seguramente a nossa alma. Nós devemos trazer para a nossa alma, para o nosso imo, a sabedoria do conhecimento das leis de Deus e a vivência das leis de Deus, através do amor, da humildade e tantos outros que dizem respeito, né, à moral. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão. São cegos, né? Algemadas e a inutilidade do raciocínio do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Nós estamos vendo aí nos noticiários internacionais, né? Faixa de Gaza, guerra na Ucrânia, coisas que a gente vê que muitos estão encarcerados nos museus acadêmicos voltados para o seu conhecimento e não quer saber do conhecimento em prol da humanidade. Outros estão cristalizados nos seus preconceitos. Outros estão mumificados no seu ponto de vista. Quanto a gente vê disso? Pessoas que
falam como se tivesse certeza daquilo que está falando e está falando uma verdadeira besteira. A gente vê isso pelas redes sociais. Pessoas que sombreiam a visão com os seus pontos de vista mumificados e se algema na utilidade do raciocínio. Não utiliza o raciocínio, essa potência da alma, o sentimento também, que é a potência da alma, para o bem de si próprio e do bem comum. Eles utilizam tudo para as suas convicções, as suas ideologias. Imprescindível clarear o pensamento diante da natureza. E a gente já viu que a natureza se compõe de leis físicas e leis morais. E aceitar a extrema insignificância que ainda nos agitamos perante o universo. Então, precisamos ser humildes e saber que somos ainda pequenos diante do universo, diante da verdade de Deus. Por mais que a gente conheça, ainda temos um caminho longo a caminhar. Como diz Sócrates, sei que nada sei. Se Sócrates, com seu conhecimento elevado, um dos precursores do espiritismo, dizia que sei que nada sei, o que nós vamos dizer? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental, que tantos estão aí paralisados mentalmente, né? Em que muitas vezes nos comprazemos nessa paralisia mental, inclinando-se à adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual. Muitos querem o caminho menor, que é o caminho mais fácil, mas o caminho mais difícil, ou, como diz Joana de Ângelo, mais trabalhoso, é que a gente tem que buscar. Porque o caminho fácil é a porta larga, mas a gente precisa de buscar a porta estreita. Esvaziemos o coração de todos, esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram, nas peregrinações que nos trouxe ao presente. Então, hoje, vivemos a nossa melhor versão, como diz a companheira, mas nós temos um ativo, dívidas a serem quitadas, por isso expiações. Então, nós peregrinamos em experiências inferiores, com certeza, devido à nossa ignorância. Mas hoje nós estamos despertos para o caminho e queremos construir um caminho reto, de um reto pensar, um reto sentir, um reto agir. Queremos construir um homem novo com bases sólidas em valores elevados de Jesus. Cada dia é uma nova revelação do Senhor para a existência. Cada dia é uma experiência nova que Deus nos oferece na nossa existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo, a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. É com o nosso companheiro de jornada, a nossa família, os integrantes de nossa família, os companheiros de trabalho, os companheiros que a gente tem na casa espírita, seja em que ambiente for, é com esse companheiro que nós vamos semear a semente da renovação. Porque é na nossa relação com os nossos irmãos que nós vamos estabelecer aquilo que Jesus verdadeiramente nos ensinou. Vamos colocar em prática o amor, a humildade, o perdão, a piedade, a compaixão, a caridade, tantas virtudes necessárias para podermos colocar em prática junto dos nossos irmãos. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Então, a dor é um instrumento do nosso psiquismo para nos acordar, para nos alavancar. Se a dor chega, precisamos termos, né, motivos de resignação, como é um dos títulos, né? Bem-aventurados os aflitos, têm motivos de resignação. Chegou a dor, eu vou encarar com ânimo, coragem, resignação,
porque essa dor não é Deus que enviou, Deus é de infinito amor. Essa dor foi criada fruto dos meus deslizes, dos meus desvios da lei de Deus. Então eu tenho que corrigir, dar conta, reparar o que eu fiz, e vem a dor como um alerta do desvio do caminho. E eu, então, com resignação, vou tentar superar aquela dor e buscar o reto caminho. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminharmos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Então, em nossos estudos, em todos os estudos que a gente participa, a gente fala sempre, né, na nossa ação no bem. Cada um está exercendo a sua ação no bem. Cada um está na sua marcha, sendo plantação de beleza e alegria, caminhando, obedecendo os imperativos do bem. O bem Jesus nos conclama esse bem, né? E a própria bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados que vivem buscando a virtude, a vivência da caridade, do amor, a vivência do bem? Toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, então, toda a ciência até hoje acumulada pelo homem, mas diante da sabedoria que nos espera, que é a sabedoria infinita, né, das leis de Deus, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo gigantesco do oceano. O ribeiro singelo, aquele riozinho que vai desaguando no mar, ele é pequeno diante daquele gigantesco mar. Então, a gente tem que ter essa noção de que o que nós conhecemos ainda é pequeno diante de tudo que a gente tem que conhecer. No nosso estudo de segunda-feira, foi dito que precisamos de muitas encarnações para atingir o patamar ideal. Então, é passo a passo, mas o primeiro passo está sendo dado a cada dia, a cada momento. Toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva é minúsculo grão de pó na química planetária. Então, a riqueza do homem, seja material, seja qual tipo de riqueza é, diante da herança do que o Pai Celestial ainda tem a nos oferecer, é um grãozinho diante do universo, na química planetária. Então, a riqueza não é nada. A riqueza ela é só para servir de um instrumento para nos permitir vivermos. E tem gente que, às vezes, se arvora em valorizar a riqueza e se perde, tornando-se avarento, não é isso? Sejamos simples e espontâneos, nascendo em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando a vida o melhor que pudermos, para que nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Olha que parágrafo bonito. Vou até repetir, gente. Sejamos simples e espontâneos, nascendo no caminho que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno, o Cristo de luz, que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, a gente encerra aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou interromper o compartilhamento. Agradeço muito o carinho, a atenção de vocês e, e que possa todos nós sairmos mais fortalecidos desse nosso encontro. Muito obrigado, irmão, pelas palavras, né? A gente vê como o nosso estudo é bom, né? Nosso estudo dá frutos. Então, estamos aí fazendo uma recapitulação desse trabalho lindo, né? Que é aprendermos a ser humilde, aprendermos a ter Jesus realmente como nosso guia e modelo, porque ele exemplificou. Muito obrigado, tá?
Que Deus te abençoe e que você possa sempre estar conosco aqui, nos ajudando a revisitar todos esses conceitos e a colocarmos em prática tudo isso que o mestre nos trouxe. Ó, um beijo no coração, hein? Um beijo no coração, tá? Fica com Deus. Um abraço aí. Obrigado, Rose. Obrigado a todos. Obrigado pela atenção. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a presença de todos, lembrando que dia 9 de março nós teremos o nosso segundo seminário espírita, Ivone do Amaral Pereira, e o tema é A Obsessão. Vai ser domingo às 15h30. Todos estão convidados. E, por favor, compartilhem o cartazinho que eu tenho enviado, tá bom? Para encerrar nossa reunião, eu vou pedir à nossa companheira Ideína. Ideína, você pode ligar o seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento, minha irmã? Posso sim. Vamos agradecer a Deus, Pai da vida, ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade dessa doutrina, desses esclarecimentos, desses ensinamentos que hoje nos foi trazido com tanto esclarecimento, pedindo ao Pai o seu intenso amor a todos os irmãos necessitados que se encontram enfermos, abandonados, para que a sua luz se faça, Senhor, junto a cada um desses companheiros. Agradecemos a Francisco de Assis, a Gésias Gonçalves, esses companheiros queridos que nos recebem, que nos abraçam e que nos fortalecem. E agradecendo a Deus, pedindo por esta casa bendita, que nos reúne para os estudos e esclarecimentos, que a sua luz se faça, Senhor, com muita paz e muita harmonia. Obrigada por tudo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nos despedimos aqui mais uma vez, desejando a todos muita paz e muita. Meu irmão, mais uma vez. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Tchau, Muita tchau. paz.